Como deve ser crescer sob um regime totalitário? Como deve ser a filha do ditador desse regime totalitário? Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Alina, em que a filha do Fidel Castro expõe como foi crescer na Cuba depois da Revolução Cubana. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai analisar esse livro. Bom, sejam bem-vindos de volta, ou se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar aqui abaixo, de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, certo? E eu vou ficar muito grata. Hoje eu trouxe esse livro aqui para vocês. Essa é a edição em alemão. O título dele em português é simplesmente Alina, sem mais nada, e a capa é bastante parecida. Se eu não me engano, a única diferença é que na capa da edição brasileira, a foto do Fidel tá grande e a da Alina tá pequenininha na capa. Mas é uma capa bastante parecida com essa aqui. Essa aqui, como eu disse, é a edição em alemão. Eu não consegui baixar a edição em português. Eu não sei se vocês vão conseguir, não sei o quão difícil é encontrar esse livro nas livrarias. Ele é de 99, se não me engano, então pode ser que seja um pouco difícil. Pode ser que você tenha que dar uma pesquisada aí em sebos e tal, mas vale muito a pena. Aí você pode estar se perguntando, mas Raíza, você já trouxe aquele livro A Vida Secreta do Fidel, que vai ficar linkado aqui. Já teve aquele outro Fidel, o ditador, o tirano mais amado do mundo. Mais um livro sobre o Fidel e sobre Cuba? Sim. Por quê? Porque aquele livro, O Fidel, o tirano mais amado do mundo, ele vai fazer uma análise de antes da Revolução Cubana e depois da Revolução Cubana, mas tudo assim em um nível bastante político. E aquele outro, A Vida Secreta de Fidel, só vai fazer uma análise, ele vai focar muito na nomenclatura ali cubana, como principalmente Fidel vivia como um rei ali, mas ele não vai focar muito na vida cotidiana de Cuba. E é isso exatamente o que a Alina vai fazer. Para quem não conhece a história, ela é filha do Fidel Castro, que ele teve fora do casamento, mas ele sabia, né, já morreu, que a Alina era filha dele. E a mãe dela era uma comunista assim fervorosa, que vendeu joias, entregou dinheiro, fez de tudo para financiar a revolução do Fidel Castro. E a Alina, ela vai narrar aqui nesse livro o desenrolar da Revolução Cubana, quais foram os efeitos que se fizeram sentir a cada passo adiante que a Revolução Cubana dava na vida comum ali. Você pode se perguntar, não, mas a filha do Fidel Castro deve ter vivido assim no luxo e no conforto. Não. Isso é o que é interessante também no livro. Ela teve uma vida, assim, a gente não pode dizer que seja assim tão difícil quanto a dos cubanos que não tinham nenhum parente ali na nomenclatura, mas passou longe assim de ser uma vida no luxo e no conforto. Ela passou várias privações, apesar de ser filha do Fidel, e ela vai narrar também, porque ela, por exemplo, foi para escolas comuns em Cuba, ela teve que participar daquelas campanhas em que o Fidel mandava os estudantes cortarem cana no interior. Então ela vai relatar tudo isso com bastante ironia, bastante sarcasmo. É uma leitura, assim, por conta do estilo, que te prende. Ao mesmo tempo, não é um livro fácil, porque ela vai relatar coisas assim que aconteciam em Cuba, que são de embrulhar o estômago. Principalmente, a uma altura da vida dela, ela vai estudar medicina e ela vai relatar quais eram as condições dos hospitais cubanos. Não apenas as condições materiais, mas como os pacientes mesmo eram tratados. Então, assim, não é para as almas sensíveis. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês devem imaginar a situação. Então, como eu disse, ela vai relatando isso tudo. Ela começa falando de como era a vida dela quando ela era bem pequena
E ela vai vendo como a revolução vai acabando com a vida em Cuba. Ela vai relatando quando começam, por exemplo, a faltar os gêneros alimentícios. Ela vai relatar as dificuldades de você conseguir coisas básicas, como, por exemplo, uma privada para o seu banheiro. Dificuldades assim que a gente que vive em um sistema mais ou menos democrático nem consegue imaginar. Por exemplo, de você não poder mudar para outro lugar sem você pedir permissão para o governo. Você não pode decidir, agora eu não quero morar, sei lá, no bairro A, agora eu vou morar com a minha tia no bairro B. Não é assim que funciona. E ela vai relatar isso tudo. Além de relatar a relação bastante conturbada dela com o Fidel, porque eu acho que isso não vai ser surpresa para nenhuma, como o pai também era horrível, vai relatar também esse fanatismo político da mãe dela e como ela tentou sobreviver ali naquele ambiente, naquele regime totalitário. O mais interessante não é apenas a análise política que ela faz e a relação com o Fidel, com a mãe, é realmente essa denúncia das condições de vida sob o regime cubano. E assim, quando a gente pensa em ditadura comunista, a gente pensa muito sim, nas privações materiais. Mas o que fica claro aqui no relato dela é que não existe esfera da vida que fique realmente livre dessa repressão, O nome é justamente muito apropriado, é totalitarismo. Não há nenhuma esfera da sua vida que fique a salvo do regime. Isso vai ficar bem claro nesse livro. Ele tem mais ou menos umas 300 páginas. Ele tem uma linguagem assim bastante acessível e em determinados momentos até divertida, assim, mas naquele sentido de você rir para não chorar, porque a autora ela relata as coisas com bastante ironia, sarcasmo, como eu disse, mas a situação de modo geral é bem triste. E aqui na minha edição tem inclusive várias fotos para você conseguir visualizar de quem ela está falando, certo? Um detalhe interessante é que ela vai contar também a história dos antepassados dela, dos pais do Fidel, dos pais da mãe dela, dos avós do Fidel. E aqui fica uma ressalva. A irmã do Fidel Castro, uma delas, chamada Juanita Castro, também escreveu um livro, também denunciando a Revolução Cubana, só que ela conta uma história completamente diferente dos pais dela. A Alina vai dizer que, por exemplo, o pai do Fidel tinha a mesma personalidade tirânica dele. Já a irmã do Fidel, a Juanita, vai relatar uma coisa completamente diferente. Então, assim, nesse sentido, eu tendo a acreditar mais na Juanita Castro. De qualquer forma, o resto do livro, ele é bastante verossímil. Ele transporta a gente para aquela Cuba dos anos 50, 60, 70, 80. Então, é assim, ele me lembrou o Para Poder Viver, da Yeonmi Park. A diferença é que a Yeonmi Park ela nasceu quando a Revolução coreana já estava ali estabilizada. Então, ela não tinha, assim, nenhuma visão de uma outra vida possível. A Alina não. A família da mãe dela tinha tido uma situação financeira até bastante confortável antes. Então ela vai relatando assim como as coisas simplesmente foram ladeira abaixo, não apenas, como eu disse, em termos financeiros, mas em todos os termos possíveis da vida. Então vale muito a pena ler esse livro. Se você conseguiu encontrar, se você porventura já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. E eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Para destacar aqui, fica a situação dos hospitais cubanos, que ainda tem gente hoje em dia que acha que a medicina em Cuba é uma maravilha. A questão dos estudantes, que eram simplesmente enviados para um tipo de trabalho escravo no campo, que ela relata também muito bem. A questão dos esportes cubanos, também tem gente que acha que essa maravilha, que os esportistas têm essa vida excelente.
ela vai relatar como é que alguém que fazia esporte em Cuba, naquela época, os desafios que a pessoa realmente tinha que enfrentar. Além de modo geral, a vida cotidiana com todos esses empecilhos desnecessários que a ditadura do Fidel Castro trouxe. Recomendo muito, certo? Como eu já disse, não se esquece de deixar o seu joinha, de comentar e compartilhar. Se você conhece similares, comenta aqui abaixo também, tá? Bom, agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo!